das nossas vidas e apesar de nós, né? Através de nós e apesar de nós. E essa é a minha família, né? Apresentar para os irmãos, minha família. A irmã Ziranda conheceu o Pedrinho, na época era o Pedrinho, né? Hoje está com 14 anos, aquele ali na ponta, e o André, né? O Pedro e André. A ideia, quando o Pedro nasceu, era fazer o Marquinho: Pedro, André, Tiago e João. Mas o Pedro foi cesárea, né? Aí eu tinha que ficar pegando ele lá no berço, levar para a mãe, pegar. E nessas idas e vindas, irmãos, eu vi um dia amanhecer. Na hora que eu olhei para a janela, um dia clareando. Eu digo: rapaz, esse Marquinho vai afundar. Aí a gente ficou só no Pedro, mas depois tivemos que fabricar o André, né, para poder ter companhia. E a sorte, né, e a bênção de Deus também, né, e se fosse menina também, mas foi bom porque foi homem. As coisas do Pedro passou tudo para André, né, e não tem negócio de briga, né, quando vai assistir o canal de televisão, os dois gostam de esporte, né, não tem dificuldade, né, mas tem sido bênçãos nas nossas vidas. A esposa Luciene também, a Luciene é formada também em seminário lá no Rio de Janeiro, no IBER, tem sido uma parceira muito importante do nosso ministério, além dos meninos também, né? Ela tem uma recomendação para as mães e as avós, né? Ela tem um canal no YouTube chamado Bolsa de Livro de Luciene Freitas, né? Canal de contação de histórias bíblicas, né? Muito legal. O Alan já se inscreveu, e aí o Alan, quando se inscreveu, eu disse: eu acho que ela vai ficar feliz em eu ter me inscrito, né? Vai ficar feliz, né? Então se inscreva também lá com os meninos. E nós estamos no campo missionário há 17 anos, né? Depois que eu fui consagrado ao pastorado, né? Estudei no Seminário Teológico Batista do Nordeste, e quando fui consagrado ao pastorado, já fui direto para o campo missionário, né? Sempre atuando no campo missionário, que é um chamado de Deus para a minha vida, né? Porque eu nasci praticamente dentro da igreja, mas ao chegar na adolescência, 14 para 15 anos, caí no mundão, aí aprendi a beber, aprendi a fumar, farra, noite fora de casa, uma namorada aqui, outra ali, usava um cabelão aqui assim, brinquinho na orelha, né? Me sentia naquela época dos menudos, né? Fã do Raul Seixas. Meu sonho era ser enterrado, né, no dia do meu velório, com a música do Raul Seixas, né? Mas aquilo tudo, né, que eu estava vivendo, esses prazeres que o mundo oferece, né, são prazeres que passam, né, porque ficou um vazio muito grande na minha vida, desde que eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor. E nessa vida eu fiquei 10 anos desviado dos caminhos do Senhor, até que em 23 de outubro de 1993 eu retornei, né, para os caminhos do Senhor. No dia que eu me converti, eu tirei o brinquinho dele da minha cunhada durante a semana, já cortei o cabelo, estava realmente convicto daquilo que eu queria para a minha vida e reconhecendo que os meus caminhos iam me levar justamente à morte ou à prisão. E Deus me deu um novo significado de vida. 2 meses depois eu me batizei, né? O pastor colocou fé na minha conversão. Foi o batismo mais rápido lá da igreja, né? 12 de dezembro de 93. E pouco tempo depois, os 6 meses, o pastor fazia tão fé, né? Fazia a fé tão grande assim na minha conversão, que 6 meses depois ele me colocou para dirigir uma congregação numa boca de fogo lá de Salvador. E aí eu fiquei lá por 6 meses. Aí foi quando, mais ou menos um ano depois, eu fui para o seminário, me formei. E hoje eu estou aqui, né, servindo ao Senhor. Nosso primeiro campo missionário foi justamente lá na cidade de Araçais, perto de Alagoinhas, e depois nós fomos para a cidade de Santa Brígida, fica lá perto de Paulo Afonso, quase 1.000 quilômetros daqui. E ali nós passamos 12 anos. O Pedro nasceu em Araçais, ou melhor, em Alagoinhas, né, porque em Araçais não tinha hospital. E o André nasceu em Paulo Afonso, porque
em Santa Brisa também não tinha hospital, né? Um em cada campo. Mudamos agora, estamos na cidade de Tanque Novo, né? Que é aqui dentro pertinho aqui dos irmãos. E já fechamos a fábrica também, né? Não vai nascer mais ninguém não, né? Então estamos aqui em Tanque Novo desde o mês de fevereiro, e desse mês onde damos ênfase a missões do nosso estado. Eu estou visitando as igrejas da nossa associação, promovendo a obra missionária no nosso estado, né? Trazendo ao conhecimento dos irmãos o que tem sido feito e aquilo que Deus tem feito, né? Através dos missionários das igrejas batistas, né? Eu sou missionário dos irmãos. A gente fala missionário da convenção, né? Como pro forma, né? Mas na verdade somos missionários das igrejas batistas aqui do nosso estado. E desde o dia 17 desse mês nós estamos visitando as igrejas aqui. Começamos ali pela cidade de Macaúbas, aí fomos para Livramento, para o Marcos do Quadro, Rio do Antônio, Aracatu, Caculé, Santa Maria. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos em Correntino, depois em Coribe, né? Domingo de manhã em Coribe, e à noite a gente vai voltar lá para Santa Maria, na igreja do pastor Janico, não é? E assim a gente vai colocar um ponto, né, na nossa peregrinação santa aqui por essas igrejas, e podendo conhecer, né, e rever, né, também o pastor, tivemos o prazer de irmos juntos ali para Jacobina, na Assembleia, né, da nossa convenção, e assim nós estamos, né, nessa obra missionária. Pode passar um pouquinho, irmã? Pronto. O tema da campanha desse ano: eu vou discipular. O tema, a ênfase da nossa campanha desse ano, que é um desafio muito grande, um desafio em todos os sentidos, mas eu vejo esse, o tema dessa campanha no sentido de estar coerente com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque é uma afirmação, né? Eu vou discipular, né? E como é que nós vamos colocar em prática isso que nós estamos afirmando, né? Justamente com as nossas atitudes, com as nossas ações. Mas vamos falar do tema um pouquinho mais para frente, né? E pode passar um pouquinho. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas informações, né, relativas à nossa convenção e o trabalho que tem sido feito. Hoje nós somos 39 missionários, né, no quadro de missões em 27 cidades, onde temos a atuação de plantação de igrejas, revitalização. No nosso caso, em Tanque Novo, é revitalização também. Novos projetos que têm sido feitos, né, em algumas igrejas, né, que já estão, congregações que estão em fase de serem organizadas também. Pode passando. Temos o investimento, né, o investimento que a nossa convenção fez no ano passado, né, foram mais de 2 milhões de reais na expansão missionária no nosso estado, né? Através do plano cooperativo, que é aquela contribuição que todas as igrejas se envia à convenção mensalmente, né, para a expansão missionária e outras ações também, né? Esse valor também foi oriundo do PAM, que é o Plano de Adoção Missionária, que é aquele objetivo que tem de cada crente individualmente poder adotar um campo missionário com valor mensalmente, né, para esse projeto, para que possa dar continuidade aos projetos que já existem, e para a contratação de novos missionários, a abertura de novos campos. Então foi esse valor investido, né? 2.260.000. E aqui na nossa associação é onde a convenção tem mais investido, porque aqui na nossa associação tem mais missionários do que nas outras associações, né? Estamos aqui em 5 cidades diferentes, né? São 10 missionários, né, que são os casais. Enfim, esse foi o investimento, né, que tem sido feito através
da convenção. Pode passar? Por favor. Pronto, a gratidão, né, nossa, da convenção, né, porque essa igreja tem sido também uma parceira fiel, acredito que tem, né, através da visão, passou que pelo pouco tempo que eu tenho conhecido, é um homem que tem um coração na obra, né, e essa igreja também que com certeza tem se envolvido para que o Evangelho venha a se expandir aqui no nosso estado. Pode passar um pouquinho. Temos desafios para a campanha desse ano, né? E um dos desafios é alcançarmos o alvo, que é de R$1.200.000, o mesmo alvo do ano passado, né? Esse alvo é para que todas as igrejas, são quase 1.200 igrejas no nosso estado, né? Se cada uma fizer a sua parte, der a sua contribuição dentro das suas possibilidades, com certeza vamos ultrapassar em muito, né, esse alvo. E o outro desafio é elevar o valor do PAN, né, que é o Plano de Adoção Missionária, que hoje está em R$16.000. O desafio é alcançarmos R$35.000, né, através das adoções missionárias. E também reduzir em pelo menos 3 cidades das 51 que ainda falta, né, ser alcançada com a igreja da nossa denominação e também, né, até uma igreja evangélica que porventura não exista, né, nessas cidades. E temos 3 cidades a serem alcançadas, ou melhor, sim, no sentido de envio de missionários, né? Um dos desafios também enviar casal de missionários lá para a cidade de Feira da Mata, que fica aqui dentro da nossa associação, né? E também Pedro Alexandre e Santa Brígida, que foi a cidade de onde nós fomos transferidos. Então saímos de lá, vimos para Tanquilô, mas é preciso enviar um casal de missionários para cumprir a nossa ausência lá, né? Quem sabe aqui nessa igreja não apareça um casal, mas esteja disposto a ir para o campo missionário, né? Muito bem, pode passar. Aí a nossa congregação vai em Tanquilô, a cidade de Tanquilô tem aproximadamente 17.000 habitantes, né? Cidade que vive do comércio, da agricultura, cidade que está em desenvolvimento, né? Tem lá o parque eólico, né? Então, uma cidadezinha pequena, muitos povoados na zona rural, muito católica também, né? A religiosidade muito grande ali, né, que nós temos encontrado, né, mas estamos ali para a gente desenvolver o trabalho que Deus colocou nos nossos corações. Essa é uma parte ali dos irmãos, né? Quase todos os irmãos estão ali, né? Quando nós chegamos ali, são 9 membros, né, batizados que estão ali. Agora já aumentou, né? Só com a nossa chegada já aumentou aí uns 20 e tantos %, né? Agora já são 13 com a nossa chegada, porque o ano passado, no finalzinho do ano passado, tive o privilégio de batizar os meninos, né? Estão lá firmes e fortes. Vai passando. Pronto. Ali a imagem do alto, né, ali da cidade, porque quando nós chegamos à cidade, a nossa primeira ação foi de orar, né? Fazermos caminhadas de oração pela cidade, para que Deus ele vá abrindo as portas, os olhos, os ouvidos espirituais, e a gente vai caminhando pelas ruas, né? Naqueles lugares que são fortalezas espirituais, onde o inimigo das nossas almas tem mantido cativo as pessoas, né? Em bares, nos botecos, nos tempos das seitas, né? Nas escolas, a gente ora pelos professores, pelos alunos, né? Uma realidade muito forte, né? na questão que os alunos enfrentam, os professores. E ali quando nós estávamos mapeando, né, as ruas, aí ele fez ali um formato ali de uma cruz, né, bem ali no canto esquerdo, e a nossa igreja fica bem ali no centro da cruz, né, foi bastante significativo. E todo terceiro domingo de cada mês, antes da escola bíblica, no domingo de manhã, a gente faz a caminhada de oração, depois volta para a igreja.
E quando nós fizemos a nossa primeira caminhada, uma semana depois, eu estava indo ali para aquelas ruas da parte de cima ali da cruz, e encontrei um rapaz chamado Luiz, e ele demonstrou interesse pela Bíblia, né? Disse que estudava a Bíblia informalmente e tal, e aí eu ofereci estudos bíblicos para ele, e aí ele aceitou fazer os estudos bíblicos. Nós já começamos a fazer isso, e ali nós vimos que foi realmente resultado da oração que nós fizemos ali nesse lugar, porque sem oração, irmãos, no campo missionário ou em qualquer área da nossa vida, da nossa igreja, as coisas não andam, né? Porque Deus vai com o seu Espírito Santo quebrando as barreiras, abrindo os corações, né? Abrindo os olhos espirituais para que o Senhor faça aquilo que Ele realmente quer fazer aqui nessa terra. Vai passando ali alguns momentos, né? A nossa caminhada vai passar. Pronto, ali o culto, né? Nós temos feito também culto nos lares, né? E como eu falei, são mais de 60 povoados, né? Na zona rural, e esse lugar de Nós Pombas, uns 20 quilômetros de distância da cidade, né? Ruas de barro, né? Muito buraco e tal, e nesse dia aí tinha mais pessoas do que os outros lá na igreja, né? E aí a gente vai onde o povo está, né? E aí uma irmãzinha, né, quando a gente estava indo para lá, disse: "Ô pastor, você vai botar o seu carro nessa estrada aqui?" Oh meu Deus, vai que... Não, minha irmã, né? Foi Deus que deu, é do reino, e a gente precisa ir onde o povo está, né? Mas quando volta também tem que lavar, apertar os parafusos, fazer balanceamento, alinhamentos, as coisas todas, né? Para depois a gente ir colocando, né? E a gente não mede esforços, né? Para isso. Então a gente tem feito esses cultos, tem sido uma bênção. Foi passando. Nós temos desenvolvido também o projeto Bola na Rede, que é o futsal, né? Onde nós procuramos alcançar os meninos, né? Os adolescentes começaram do Evangelho, porque os adultos já estão com seus corações cauterizados, né, pelo pecado, pela idolatria, né, e nós buscamos aí alcançar os meninos. Nós tínhamos a intenção de fazermos um programa de rádio na cidade, né, mas quando eu fui procurar o rapaz lá da rádio, o diretor, ele justamente um dos líderes lá da igreja católica, né? Disse: "Não, pastor, a gente não tem dificuldade aqui com os evangélicos, não. A gente vai ver aí na grade, na semana, para o senhor fazer o programa e tal, né?" Até hoje, nada, né? Mas a gente tem, né? Não desistir ainda não, porque eu sei que maior que está em nós do que o que está no mundo, né? Então tem essa dificuldade da religiosidade lá muito forte, né? Os católicos, os carismáticos, né? Que tem uma procissão só dos homens, mais de 500 homens assim. Eu ficava pensando na sociedade de homens das igrejas, né? Rapaz, nunca vi, né, uma sociedade de homens por tanto homem, mas lá, né, a procissão, eu ficava assim olhando, meu Deus, né? Crianças, adolescentes, né, adultos, né, nessa procissão. E a gente tem voltado, né, os nossos olhos também para os adolescentes, e nosso objetivo é migrar esses meninos do futebol para a organização Embaixadores do Rei, né, que tem o objetivo de formar o caráter físico, moral e espiritual dos meninos, né? Eu sou fruto da organização Embaixadores do Rei, né? Até hoje eu lembro do compromisso, eu me emocionava, né, no tempo de baixada, né, naquela última parte do compromisso, né? Diz mais ou menos assim: prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei, se assim não for, para que nascer. A paz. Uma vez embaixador? Sempre embaixador. Olha, embaixador do Rei também, né? E a gente tem procurado vestir esses meninos, irmãos, mas tem aquela dificuldade. Pode passando, a gente até, pode passar mais, a gente até começou a embaixada, né, com alguns dos meninos, só que os meninos fazem também a catequese,
E aí o padre lá descobriu que os meninos estavam indo para a lei dos crentes, né? E aí eles mudaram o dia da catequese. A gente também mudou o dia da nossa reunião. Eles foram lá de novo, umas 3 vezes. Os meninos acabaram desistindo, né? Mas a gente continua perseverando, temos tido contato com ele ainda no esporte, né? E não perdemos a esperança de formar uma organização de embaixadores do rei ali na cidade de Campidão, que seja a referência aqui da nossa associação, né? E contamos com as orações dos irmãos. Pode passar. O desafio nós encontramos ali em Tanque Novo também, porque nós só temos o espaço da congregação, mas não temos salas para as crianças, né, para os adolescentes na escola bíblica. Mas tem um terreno que fica no fundo, né, e tem mais ou menos 90 metros quadrados, e os colegas anteriores, né, já fizeram ali a base, né, o radier, né, as colunas, mas nosso desafio é levantar essas colunas ali, bater uma laje, fazermos algumas salas embaixo, né, e o sonho é fazermos pelo menos 2 pavimentos, né? E aí os irmãos perguntam, já tem quanto em casa, pastor? Nada, né? Vamos fazer pela fé, né? Porque se não for pela fé, irmãos, né? Mas fé com o pé no chão, né? Eu não vou comprar material de construção, não, Deus vai me dar um cheque no final do mês, não, né? É fé mais, né? Coração, e cremos, né? Que Deus ele vai prover os recursos para que isso aconteça, porque vai ser para a glória do nome do Senhor. Pode passando, ali, né, a parte ali, as fontes, né, do nosso espaço, pode passando, pronto, já tem uma planta ali, né, precisa ser aperfeiçoada, aí o pastor, chamíssimo, né? Pronto, o engenheiro ali, pronto, olha aí, já vamos fazer uma consultoria técnica aí, né? Porque as salas eu achei pequenas, né? O tamanho ali, tem o Janir também, o pastor Rodos, né? Que estava falando ontem, né? Que também, né, trabalha nessa área. Já vamos aí fazer umas consultorias aí para ver o que a gente pode fazer, né? E assim, irmãos, são alguns dos desafios que nós temos enfrentado, né, no campo missionário, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não vou pregar, né, mas eu vou compartilhar com os irmãos, né, aquilo que Deus ele faz nas nossas vidas a partir do momento que nós nos colocamos à disposição dele como instrumento nas suas mãos, né? E contando algumas experiências, né? Vivendo na prática aquilo que Deus ele realmente faz, né? Porque, como eu falei, nós somos naturais de Salvador, tanto eu quanto a Luciene, e deixamos tudo para ir para o campo missionário. A Luciene é educadora religiosa da Igreja Batista da Pituba, ali em Salvador, das igrejas grandes lá de Salvador, né? Pastor na época Rivaldo Carneiro, né? E a Luciene, quando nós casamos em 2008, né? Também que não está aqui, né? 2008, né? Inclusive estamos fazendo, né, aniversário de namoro hoje, né? Hoje, né? E ela ligou para mim lembrando, né? Você não lembra que é hoje? Eu lembro, sempre, né? Mas a Luciene, né, quando era solteira, lá na igreja, né, de Salvador, saía da igreja, ia para o shopping, ia para o McDonald's, ia não sei aonde e tal, né? E aí, quando chega na cidade de Araçais, né, em 20 minutos a gente rodava a cidade toda, né? Aí a irmã, né, dizendo que não me deixa mentir, né? Sozinho, né? Mas era isso mesmo, né? Cidade de 13 mil habitantes, né? E assim, a gente, em meia hora, a gente andava a cidade toda. Só pegava um canal de televisão, celular então, né? A gente tinha que ir para a Lan House, tinha Lan House, né?
para a gente fazer os relatórios e tal. E aí Luciene ficou nos primeiros meses assim, em crise, né? Chorava, sentindo até saudade dos engarrafamentos de Salvador, para os irmãos terem ideia, né? Eu, quando vou para lá nas férias, né, todo mês de janeiro, já quero voltar logo, né? Porque é violência, engarrafamento, é poluição, né? Você anda dentro dos ônibus, você tem que levar um celular, o seu tem que levar, né, o do ladrão também, né? Para nós você dá para o camarada, tiver um celular mais, né, beba, né, para fazer isso. Aí eu já fico doido para voltar, né? Porque lá em Tanque Novo, tem violência, né? Assim, mas, né, você entrou em crise, né? Mas não medimos esforços, irmãos, para poder ir para o campo missionário, né? E é a primeira razão, né? A primeira garantia que Deus nos dá, ou penso, né? Que Ele nos dá quando nós nos colocamos à disposição dele para ser instrumento nas suas mãos. Deus, Ele supre as nossas necessidades. No campo missionário, nós nunca passamos necessidades. Não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter, claro, mas não nos falta nada. Temos aquilo de que precisamos, né? E uma das coisas que a gente tem experiência no campo missionário com relação a isso, né, foi quando o Pedro, né, Pedro é mais tarde, vou contar isso depois, com relação às necessidades supridas. No mês de julho, né, era assim, a campanha, né, de missões, e as mensageiras do rei, elas tinham a semana em foco, né, onde elas fazem atividades, né, e elas adotam o missionário no campo missionário, né? E a gente teve um problema de saúde lá com os meninos, porque todos nós temos problema de rinite alérgica, e lá no sertão era terrível, era crise quase todos os meses, né? Aqui o clima é mais ameno, né? A temperatura 20 graus, 22 lá em Tanque Novo, né? Melhorou bastante, mas lá tem um mês que a gente passou muita dificuldade e tratamento, né, com os meninos, medicamento, tal, médicos, e aí nós gastamos R$600, né, de remédios e tudo, e ficamos muito apertados naquele mês, né, passamos a ser muito perrengue, mas era a semana em foco das mensageiras do rei, e uma missionária que já conhecia Luciene, indicou, né, para uma menina, uma mensageira do rei chamada Fernanda, né, na época ela tinha 9 anos, e ela queria, né, mandar uma oferta para a gente, né, e aí ela perguntando sobre o nosso campo, a gente mandou algumas informações, fotos, porque ela ia fazer, ela tocava piano, e ela ia fazer um recital, e aí com o valor ela ia cobrar ingresso, né, e aí chamar os colegas da escola, o pessoal do condomínio, os familiares e tal, né? E aí ia falando sobre o campo missionário e ia fazer o recital, e com as ofertas que ela recolhesse, né, do ingresso, ela ia mandar para a gente. E aí, depois que ela fez tudo isso, aí a mãe dela liga para a gente, né, para a Luciene, né, aí para pegar a conta e tal, para enviar a oferta. E foi exatamente, irmãos, R$600, né? E quando a gente recebeu, a gente ficou assim, né, podendo ali comprovar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele não nos deixa, né, confundidos. A palavra de Deus nos diz, né, lá no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 10, 29, né? Mateus 10, 29, quando fala da questão de nós deixarmos tudo, melhor, 19, 29, são dois textos, né, referentes a isso, né? Mateus 19, 29, é que
deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, né? No livro de Marcos também, no capítulo 10, né? Vai dizer assim, 10:29, Marcos 10:29. Então Jesus, é verdade, eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o setúmulo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Sei, irmãos, deixamos tudo, né? Mas Deus, Ele não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Aí minha mãe, né, está em Salvador, ela tem problema de glaucoma, né, e não pôde ver o André nascer. O Pedro ela ainda até conheceu, mas o André ela já não pôde mais ver. 87 anos, está lá em Salvador, né? E aí ela fica orando: meu filho, eu estou orando para Deus mandar mais para cá, para perto, né? Porque a vontade dele é que, né, 5 irmãos, tá até o povo ali em volta dela, né? E a gente só pode ir uma vez no ano, né? Mas nós, né, a Luciene também, com a família dela, mas nós temos obedecido ao chamado do Senhor, estamos certos que estamos no centro da vontade dele e que Ele tem cuidado de todas as outras coisas. Então, irmãos, eu quero dizer que quando nós nos colocamos na dependência do Senhor para ser usado como instrumento nas suas mãos, Ele supre as nossas necessidades, mas Ele também, irmãos, Ele honra, né, a pregação do Evangelho que nós levamos às pessoas. Deus, Ele honra, né? E no campo missionário a gente teve essa experiência quando da conversão do irmão Francisco, lá na cidade de Santa Brígida. Ele se converteu um pouco antes de eu chegar lá, e a conversão do irmão Francisco foi o seguinte: ele fazia imagens de escultura, né, de mármore, de madeira, de gesso. Era um beato, seguidor do Pedro Batista, que foi um beato que fundou lá a cidade de Santa Brígida, e tinha uma estátua lá na praça, né, de uns 6 metros de altura, né, era ele e a madrinha Dodô, né, e lá na cidade alguns diziam que a Trindade era o Pedro Batista, a madrinha Dodô e o Padre Cícero, né? Para eles a Trindade era isso lá, né? E aí o irmão Francisco fazia parte lá dos romeiros, e uma certa vez ele estava lá na oficina dele, e uma irmãzinha foi lá e deu um papel para ele, né? Chamado de papel. E aí ele levou esse papel para alguém da família ler, era um folheto. E aí, quando o Francisco era analfabeto, 65 anos de idade mais ou menos, e quando a família deu para ele, estava aquela mensagem do Salmo 115, né? Tem olhos, mas não veio, boca, mas não fala, pés, mas não anda, torna-se semelhante a ele, aqueles que o fazem. E ele né, ficou impactado com aquela mensagem, porque estava falando diretamente para ele. E aí conta que ele foi conversar com o pastor lá da igreja batista na época, e aí o pastor conversou com ele, né? Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele era alcoólatra, né? Fumava também, aqueles fumos de roubo, aquela coisa de sertanejo, né? E aí ele entendeu a mensagem do Evangelho, entregou a vida a Jesus, quebrou as imagens, quebrou as que eram de madeira, enfim. Aí os beatos começaram a dizer: os crentes fizeram lavagem cerebral, Francisco, o Francisco ficou maluco. E nada, continuou firme ali nos caminhos do Senhor. Alguns meses depois, né, ele teve um AVC e caiu na praça, bem em frente lá da estátua do Pedrão. E aí os beatos aproveitaram: está vendo, foi vingança do padrinho, porque você entrou lá para a lei dos crentes. Mas ele continuou firme, não se importava com isso. Morava a 7 quilômetros de distância lá da cidade, do povoado, ia e voltava andando para a igreja, né? E aquele irmão era assim, exemplo de
motivação, porque assim como Deus havia salvado o irmão Francisco, né, isso me motivava a continuar pregando a mensagem do Evangelho para as pessoas que estavam na mesma situação que ele estava, né, e ter a consciência de que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração das pessoas, né? Ele tinha alguns parentes que participavam de uma seita e ficava sempre chamando, tentando arrastá-lo, mas eles: não, eu me converti na Igreja Batista, vou ficar lá, né, firme ali, forte, irmãos, mesmo, né, na condição de não saber ler, com dificuldades e tudo, mas Deus havia transformado a vida do irmão Francisco. Então Deus, ele, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Deus honra a mensagem que nós pregamos, porque a mensagem não é nossa. A mensagem que nós levamos, irmãos, não foi dada por uma instituição, não é dada pelo pastor, não é dada pelas igrejas, não é dada pela convenção, mas a mensagem que nós levamos é nos dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né, que tem todo o poder. Daí a divisa da nossa campanha, né, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem que nós levamos, irmãos, tem poder para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Um simples folheto entregue para uma pessoa analfabeta, né? A mensagem de Deus tem poder para transformar o coração e a vida das pessoas. Mas além de Deus suprir as nossas necessidades de honrar a pregação do Evangelho, né, Deus, ele também nos livra do mal. Lá no Salmo 34, versículo 7, vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra, né? E a gente pode ver a intervenção de Deus nas nossas vidas, ali no campo missionário também, quando Pedro, ele teve um problema de saúde, né, uma daquelas crises muito forte, né, e o Senhor precisou levar ele lá no posto médico, né, porque não tem hospital lá não tem hospital lá em Santa Brígida. E aí o Senhor foi levar, foi atendido por uma médica cubana, e a médica receitou para aplicar em Pedro, né, um menino de 4 anos de idade, na época, uma ampola de dipirona. E aí, quando foi, né, para o enfermeiro, para que ele aplicasse, o enfermeiro achou estranho, né, achou que a médica tinha se confundido e deu apenas a metade, né, porque ele disse que aquela medicação, aquela ampola de dipirona era uma pessoa de adulta, né, 90 quilos, enfim, né, uma pessoa adulta. E aí aplicou a medicação, um pouco menos da metade, e aí voltou para casa. E quando o Senhor estava voltando para casa, ela recebeu o telefonema da irmãzinha que eu me esqueci o nome, que é a esposa de Dilson, lá de Araçás, né, que tinha a vozinha, que ela ia com a vozinha dela, né, e ela recebeu a ligação dessa irmã, que a gente não tinha contato já há uns 8 anos, né, perguntando por nós e perguntando por Pedro. Aí você disse: mas por que você está perguntando especificamente pelo Pedro? Aí ela disse: não, é porque essa noite eu e minha mãe fomos assim, motivados por Deus para orar pela família de vocês, especificamente pelo Pedro, né? E aí eu estou ligando agora para saber se aconteceu alguma coisa. Aí o Senhor disse: não, ele teve um problema de saúde, foi medicado, ele está voltando para casa, só que o Pedro não melhorou. E aí a gente precisou ir para Paulo Afonso, né, que era a cidade maior, né, de hospital, pediatras, fica a mais de 50 quilômetros de distância. E quando você chega lá, na pediatra, ela disse para você: olha, mãe, se o enfermeiro tivesse aplicado aquela medicação ao seu filho, assim que ele tirasse a agulha dele, né, a pressão dele iria para 0, ele iria morrer mesmo, sem possibilidade nenhuma de reanimação. E ali, irmãos, né, as lágrimas começaram a brotar dos olhos, porque a gente pôde ver o
cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Proteção de Deus com as nossas vidas, né? E ele ter levantado alguém a quilômetros de distância sem saber o que estava acontecendo para orar por nós, né? A oração, irmãos, tem poder. A oração que os irmãos fazem aqui nesse lugar chega nos campos missionários. A oração que os irmãos fazem aqui, né, podem tornar possível aquilo que é impossível para nós, pode trazer à existência aquilo que não existe. E aí, às vezes, pastor, eu vejo alguns, já ouvi de alguns irmãos, né, falar: pastor, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Já não vou orar mais não por fulano, já cansei, e não sei o que. Irmãos, nós temos um Deus que está nos céus, que nos ama, que se importa conosco, um Deus cujos ouvidos estão inclinados a ouvir as nossas orações, um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável, um Deus que pode, né, transformar as coisas que são impossíveis para nós em coisas possíveis, um Deus que pode desfazer as obras do inimigo, né? Portanto, não deixe de orar, não jogue a toalha. Se porventura você está orando pela conversão, né, do seu familiar que ainda não se converteu, eu creio, né, que muitos dos irmãos aqui ainda têm parentes que ainda estão perdidas nesse mundo, né, sem Deus, sem salvação. Continue orando, porque temos um Deus que é fiel, um Deus que lá em Atos 16:31 promete: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Um Deus que pode fazer por nós infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pedir ou imaginar. E no campo missionário, irmãos, principalmente, né, nós precisamos de oração. E sempre nas igrejas que a gente vai, né, uma das coisas que a gente pede, e a primeira coisa que a gente pede é oração. Orem por nós, né? Porque quando nós passamos por perseguições no campo missionário, quando a gente passa, né, pelas aflições, pelas angústias, né, pelas provações, em que a gente lembra, né, tem uma igreja orando por nós, tem irmãos que estão orando por nós, isso nos motiva a continuarmos caminhando, porque sentimos que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Por isso, irmãos, continue orando pela obra missionária, né? Então, essas três experiências, essas três coisas, né, que Deus ele faz na vida daqueles que se dispõem a servir, que se dispõem a obedecer. E precisamos, irmãos, cumprir o ID de Jesus. E precisamos cumprir o ID de Jesus, porque é uma ordem do Senhor, né? Nós já temos a ordem, nós já temos a mensagem que pode transformar o mundo, pode transformar o coração das pessoas. Nós já temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos guia, que nos direciona, que abre as portas, né? Já temos, né, toda a capacitação, né? Aquele texto lá de Atos 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins dos séculos. Temos tudo isso. Falta o quê? Obedecer, né? Que Deus, pois, irmãos, coloque, reavive, né, nos nossos corações o amor pelas almas perdidas. Que Deus, que nós nos coloquemos, né, à sua disposição para sermos usados, né, como instrumento nas suas mãos, né, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, né, mas Deus ele nos capacita quando nós nos colocamos à disposição dele. Amém? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Pode passar aquele último slide, né, que tem ali, QR Code. Esse QR